Olá, nós estamos aqui reunidos mais uma vez em culto para celebrar esse nosso Deus que é fiel. Assim somos acolhidos com esse prelúdio que nos fala desta fidelidade de Deus para contigo e para comigo. Nesse momento, todos nós nos unimos em culto, em oração e louvor ao nosso Deus. Nós estamos aqui como equipe na comunidade evangélica de Joinville, na Igreja da Paz. A equipe é formada pelos musicistas a Rebeca Marques, a Vanessa Kaiser e o Mário Kleman. E a condução do culto, a pregação está com o candidato ministro Éder Belling, e por mim, da Paróquia da Paz, e por mim, pastor Marcos, da Paróquia dos Apóstolos. Com isso, quero saudar a todos, para que nós possamos também lembrar daquela palavra de Jesus, que foi um convite que ele deu aos seus discípulos e também dá a nós, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O cansaço, a sobrecarga, tem sido uma das nossas marcas nesse tempo de pandemia. Mas Jesus nos convida a nos lançar nos seus braços. Jesus nos convida a descansar nele. Jesus nos convida a experimentar esse cuidado e esse amor. E a minha oração é que você experimente, através desse culto, o cuidado e o amor desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E em nome dele que nos realizamos esse culto. Amém. Nós queremos também cantar o próximo hino como louvor ao nosso Deus. Graças e louvor rendemos, Pai.
Todos dão louvor ao nosso Deus. Anjos, homens e mulheres e arcanjos, todo o universo, diante desse Deus, rende toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E diante desse Deus, nós também queremos chegar reconhecendo os nossos pecados. Afinal, nós somos pecadores e com certeza eu e você pecamos diariamente. Por isso necessitamos e carecemos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. E eu os convido para um momento em que você possa curvar sua cabeça e em silêncio olhar para dentro, olhar para si e reconhecer os seus pecados e pedir perdão ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos diante de Ti que somos pecadores, que falhamos em palavras, quando elas julgam, quando elas ofendem, quando elas machucam, quando elas expressam exclusão às pessoas que nos rodeiam. Perdoa-nos também pelas nossas atitudes, que muitas vezes são atitudes que ferem o outro, atitudes de desobediência, atitudes que descumprem com os Teus mandamentos. Perdão, Senhor. Perdoa-nos também pela nossa omissão, quando sabemos que podemos fazer o bem e não fazemos. Quando olhamos nossa volta e podemos agir e não agimos. Pedimos misericórdia também pela Tua presença em nós, que nos dá a possibilidade desse reconhecimento dos nossos pecados. Somente Tu tens poder para nos limpar, somente Tu tens poder para nos renovar, somente Tu tens poder para nos dar vida nova. E diante de Ti reconhecemos e nos arrependemos para que essa vida nova venha até nós. Porque conforme a Tua infinita graça, nós somos perdoados e fortalecidos em Teu nome. Amém. A palavra do Senhor nos diz que todas as vezes que confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nessa certeza, nessa promessa, que eu e você podemos caminhar e viver desse Deus misericordioso que estende o seu perdão para aqueles que se arrependem. Afinal, a sua misericórdia é infinita. Cantemos o próximo hino.
Como é bom receber essa graça que sempre de novo vem ao nosso encontro. Esse Deus que nos alcança pela sua misericórdia e pela sua bondade. Ele também nos dá a sua palavra, que é alimento, que é lâmpada para os nossos pés. E nós queremos ouvir a palavra de Deus, conforme está no Salmo número 100, que é um hino de louvor. É um hino em que o salmista nos convida a cantar e agradecer a esse Deus grandioso. Diz assim o salmista: cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entre nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Porque o amor de Deus dura para sempre. Ele é bom e a sua fidelidade não tem fim. Que essa palavra cale no nosso coração e que ela nos leve a refletir sempre e nos lembrar desse Deus que está conosco. Por isso cantemos o próximo hino, reconhecendo essa bondade de Deus em nossa vida. Senhor que
Nós queremos ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus, no capítulo 9, os versos 35 até o capítulo 10, o verso 8. Essa palavra também será a palavra em que o ministro candidato Éder vai trazer como pregação da palavra de Deus. Diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Jesus enviou esses 12 homens, dando-lhes a seguinte ordem: não vão aos lugares onde vivem os não-judeus, nem entre nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deem sem cobrar. Com essas palavras, nós acolhemos em nosso coração este Evangelho e queremos cantar o próximo hino que nos diz que somos como um vaso nas mãos do oleiro. Que a palavra venha e encontre em nosso coração espaço para nos transformar e nos moldar na medida que Deus deseja fazer em nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Não poderíamos ter outro texto bíblico melhor do que o Evangelho que há pouco ouvimos para esta semana. No dia 10 de junho, comemoramos e lembramos o Dia do Ministro, seja ele pastor ou pastora, diácono ou diácona, missionário ou missionária, catequista ou qualquer outro ministério, inclusive também o da música. Não poderíamos falar de outra coisa a não ser o que significa estar em comunidade. Não
somente sobre a vocação dos nossos ministros e das nossas ministras em nossas comunidades e paróquias em toda a ISLB, mas também de refletirmos o porquê você que nos ouve, que nos escuta e que vem aos cultos, vem até aqui para ouvir a palavra de Deus. Por isso, precisamos refletir sobre o que significa a comunidade para nós, ainda mais nesses tempos nos quais a gente não pode estar reunido fisicamente com aquelas pessoas do qual a gente faz e é comunidade. Assim, toda comunidade que se reúne, ela tem um propósito em comum. Ela tem também alguém, a liderança, alguém em qual eles confiam e também acreditam. Comunidade geralmente é formada por pessoas que nem sempre têm o mesmo ponto de vista, mas que procuram dividir entre si as cargas e assim se ajudar mutuamente. Comunidade é formada por pessoas de diferentes pensamentos. Somos diferentes entre nós. Uma comunidade não é perfeita. Uma comunidade que podemos dizer vive muitas vezes conflitos. Às vezes a comunidade não se encontra integrada ao restante da sociedade. Ela também assim muitas vezes passa despercebida. Às vezes a comunidade é um lugar para pessoas que vivem à margem da sociedade. E isso por diversas razões e por diversos motivos. Às vezes também pode ocorrer que pessoas da cidade e do campo não se entendem. Não há uma razão específica, mas deve ser muito pelo contexto em que cada pessoa vive. Mas às vezes a comunidade é um lugar que reúne pessoas doentes, pessoas que somente esperam encontrar um ouvido atento. Às vezes a comunidade é aquele lugar no qual se busca ouvir uma palavra que possa livrar a pessoa do cansaço e da fraqueza que abatem o espírito humano. Às vezes a comunidade é um lugar que acolhe as pessoas que estão desanimadas, desorientadas, perdidas como ovelhas sem pastor. Essa comunidade, será que realmente existe? Ou melhor dizendo, será que essa comunidade algum dia já existiu? Será que essa comunidade ainda existe? Talvez possamos pensar que se trata da minha ou da sua comunidade. Mas a comunidade que eu descrevi acima é a comunidade do evangelista Mateus. Mas bem que poderia estar falando de qualquer outra comunidade ou paróquia no âmbito da SEG ou no âmbito da nossa igreja, a ISLB. Ser comunidade cristã é um desafio. Ser parte de uma comunidade formada por pessoas é um desafiar-se dia após dia. Mas para que existe a comunidade? Por que nós procuramos uma comunidade para ouvir a palavra de Deus? Será que não seria muito mais fácil se cada um de nós continuássemos ou ficássemos em nossas casas e orássemos cada um por si? Porque Jesus Cristo precisa de comunidade, de um grupo ou de pessoas que o seguem e que tentam, sobretudo, pôr em prática os seus ensinamentos. São tantas as perguntas e muitas vezes são tão poucas as respostas, ou muitas vezes é difícil de encontrar também uma resposta. Mas muitas vezes não queremos encontrar uma resposta, pois é simplesmente mais fácil seguir o fluxo e deixar tudo como está. Nesse sentido, não é que não encontramos uma resposta às nossas dúvidas, é que aquela resposta que talvez nós gostaríamos de ouvir, ela nos assuste. E quando algo nos assusta, nós muitas vezes sabemos o que nós fazemos, desistimos. Agora imaginem se Jesus tivesse desistido diante do fato e diante do fardo que ele tinha à sua frente.
Isso sim é algo que eu não consigo nem imaginar. Jesus e a comunidade precisam de cada um e de cada uma de nós. E sabem o porquê? Porque as pessoas que se dispõem a trabalhar, elas são poucas. E não é de hoje que é preciso garimpar nas comunidades pessoas dispostas a doar o seu tempo, sua vida, seus dons e colocar eles a serviço do reino de Deus. Já o próprio evangelista Mateus relata isso quando diz que a seara é grande e há poucas pessoas para trabalhar. Mas não vejam isso como uma crítica, pois talvez no fundo ela não seja e ela não é. Quando o evangelista Mateus nos lembra disso, ele simplesmente está nos dizendo: eis aí a sua oportunidade. Tome ela pelas mãos e coloque seus dons a serviço do Evangelho. É uma oportunidade de enxergar novos caminhos para o ser comunidade de Jesus lá onde nós estamos. E para isso não é preciso ser uma comunidade diferenciada, diferente, que não é igual às outras. Para servir a Deus é preciso nada mais do que ser você mesmo e se dispor a servir. Servir como o próprio Cristo nos ensinou. Eu vim para servir e não para ser servido. Um servir sem nenhum interesse além do servir ao Evangelho de Jesus. Assim, o simples fato de nós colocarmos a nossa fé e o serviço, e o nosso serviço a Deus como prioridade em nossa vida, já nos faz diferentes. E sempre seremos diferentes também das outras pessoas e também das outras comunidades. Pois da mesma forma que Jesus convidou a 12 pessoas tão diferentes entre si, assim também nós somos. Cada pessoa tem um dom diferente. Cada um de nós pode contribuir com a sua forma, a sua comunidade, a comunidade de Jesus Cristo. Não há uma receita pronta. Não há uma forma mais correta ou talvez uma forma menos errada de fazer isso. O servir a Deus com nossos dons ocorre de forma natural. Não é uma imposição. O servir a Deus é um chamado. É estar disposto a ouvir vários nãos e poucos sims. É estar disposto a se colocar ao lado de Jesus e tentar e querer ajudar a carregar a cruz de Jesus e não conseguir e repetidamente falhar. Sabem aquele sonho no qual você está correndo e corre e não sai do lugar? Seria algo como isso. Ser parte da família de Jesus, da mesma forma que os 12 discípulos, é também ser uma pessoa humilde. É ser uma peça na engrenagem da salvação de Deus. E confiar que o centro, o coração dessa engrenagem, que é Jesus, já nos salvou através da sua morte na cruz. Ser comunidade de Jesus é sempre estar com as portas abertas, é sempre ser uma comunidade acolhedora, é ser uma comunidade que tem compaixão. Se tem algo que nos pode nos edificar em nossas comunidades e também algo que pode edificar nossas vidas, é sermos pessoas mais compassivas. E como? Vocês talvez se perguntem. É simplesmente ter um coração aberto, um ouvido atento e respeitar ao próximo. Mesmo que aquela pessoa que seja a nossa próxima, o nosso próximo, tenha nos feito algo que não nos agrade ou até mesmo nos ofenda. Pois o apóstolo Paulo mesmo nos lembra, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Afinal, a morte de Jesus e a nossa redenção passam pelo fato de todos nós sermos as pedras vivas com as quais Jesus constrói um mundo melhor.
E não esqueçamos jamais, nós, eu, você, somos o templo do Espírito Santo. E assim, mesmo que nossos lugares de culto estiveram fechados ou ainda se encontram fechados, nós somos a Igreja de Cristo. Cada um e cada uma de nós. Todos nós somos parte da família de Deus. Que comunidade somos? Como podemos nos colocar a serviço do reino de Deus? Quais são os nossos atos de compaixão no dia a dia de nossas vidas? Todas as respostas para essas perguntas passam pelo fato de que ninguém deve ficar desamparado, ninguém deve ser deixado do lado de fora, ninguém deve ser abandonado, ninguém deve ficar do lado de fora do barco, não importa qual seja o motivo. Todas as pessoas são bem-vindas ao grande barco de Deus, pois mesmo quando Pedro duvidou, Jesus não o deixou afundar no mar. O acolheu e o colocou em segurança de volta no barco. Que na palavra de Deus nós possamos encontrar as respostas que precisamos para agir com mais compaixão. Que a morte de Jesus na cruz nos inspire e também nos dê fé para colocarmos nossos dons a serviço de Deus. E que o Espírito Santo nos dê força nos momentos de fraqueza, doença, desespero, angústia e medo. Amém. Assim nós queremos também cantar e ouvir a próxima canção, Senhor, se Tu me chamas. Chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas se seguirão e ouvirão tua voz, andarão mundo afora e pregarão sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vem, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou, porém, tua voz, que chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Fomos desafiados pela palavra de Deus a viver e ser comunidade de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos também interceder pelas nossas comunidades, interceder pela nossa igreja, pelo testemunho cristão, interceder pela nossa nação, interceder pelas pessoas que convivem conosco, que precisam de cura, de restauração, de aproximação de Deus.
quero convidá-los para um tempo de intercessão. Para esse tempo de intercessão, eu quero motivar que você lembre de pessoas e situações e coloque nas mãos de Deus. Ore por elas, interceda para que a vontade de Deus se cumpra na vida dessas pessoas e nessas situações. Por isso, juntos, vamos interceder. Senhor nosso Deus, Tu és o Senhor da Igreja e nos chamaste para ser discípulos e discípulas, para anunciarmos esse Evangelho transformador, Evangelho que traz cura, que traz liberdade, que transforma, que nos une e nos faz ser irmãos e irmãs em comunidade na Tua Igreja. Por isso nós intercedemos diante de Ti, pelos nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo, por aqueles que estão acamados, pelos doentes, enfermos, pelas pessoas infectadas pela Covid-19. Pedimos que a Tua mão esteja sobre estes, trazendo cura e restauração. Lembramos também de todos os profissionais que estão na frente, na batalha contra esse vírus, que Tu proteja a vida deles, e que Tu os capacite e os use, Senhor, para serem Teus instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Intercedemos pela nossa nação, pelo nosso país, pela paz entre o nosso povo, por justiça e por misericórdia, para que nossas autoridades governem a partir do Teu Evangelho, não a partir dos seus projetos pessoais, mas a partir do projeto do Reino, que é justiça, que é amor e perdão. Intercedemos, Senhor, pelas nossas comunidades espalhadas neste país e por nossa igreja e por todas as igrejas cristãs que confessam o Teu nome. Dê autoridade às pessoas para proclamar esse Evangelho, que nossas igrejas sejam lugares de cura, que nossas igrejas sejam lugares de salvação. Assim intercedemos pelos ministros e ministras, por toda a liderança, para que Teu Espírito os capacite e os use nesta obra que é o Teu reino, nesse anúncio desta palavra em nossas terras, em nossa cidade. Ó Deus, tudo isso colocamos nas Tuas mãos, porque cremos no Teu poder, cremos que Tu podes realizar coisas tremendas através de nós, e nós queremos colocar à Tua disposição. Usa-nos, Senhor, Tu nos chamastes para ser o Teu povo, Tu nos chamaste para ser discípulos e discípulas, Tu nos chamaste para anunciar este Evangelho verdadeiro. Assim pedimos, intercedemos e clamamos pela ação do Teu Espírito em nós e entre nós. E tudo mais nós entregamos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Nós queremos receber as bênçãos de Deus, essa bênção que nos fortalece e nos anima, e que nos motiva e nos impulsiona a ser discípulos e discípulas de Jesus. O Senhor esteja à tua frente para indicar o caminho certo. O Senhor esteja atrás de ti para te defender da falsidade das pessoas más. O Senhor esteja abaixo de ti, para que quando caíres, Ele te levante. O Senhor esteja ao teu lado, para te abraçar e te proteger. O Senhor esteja em ti, para te consolar quando estiveres triste. E o Senhor esteja sobre ti, para te abençoar. E assim abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
E nós queremos cantar, finalizando esse tempo de culto, canta minha alma, porque Jesus é a nossa segurança e que Jesus te abençoe sempre, hoje e todos os dias. Amém.